Boa tarde a todos. Vamos falando sobre psicanálise multidimensional e hoje vamos falar sobre sonhos como memórias de vidas passadas, pedacinhos de memórias de vidas passadas. Sempre isso acontece? Não acontece sempre. Mas os sonhos podem ser, sim, pedaços de memórias de outras vidas. Então, vamos fazer uma breve retrospectiva sobre o que são sonhos. Quando Freud começou a trabalhar com sonhos, ele associou sonhos a memórias, sendo que são memórias da vida pessoal da pessoa, do sonhador, que não chegam até ele de uma forma explícita, clara, porque são desejos, memórias no sentido de desejos que ocorreram de verdade, que não são compatíveis com os valores da consciência, que é um reflexo da consciência coletiva. Então, você ter uma atração sexual para com a tua mãe não é compatível com os valores da consciência coletiva. Logo, a consciência individual, alinhada com a consciência coletiva, reprime o que é visto como ruim, como mal. Isso é o mal. O mal é o que não combina, não é aceitável diante da consciência coletiva. Então, é a memória de um desejo. É a memória de um desejo que, porém, fica, na percepção de Freud, e é correto, fica como que uma bolha interna, como uma coisa que não foi digerida, como um refluxo, volta. E precisa sair, porque esse sair produz um desabafo e uma espécie de prazer substitutivo que aplaca a atenção interna. Então, essa memória, porém, para conseguir chegar como sonho, e nós podemos lembrar do sonho, precisa que os elementos do sonho sejam minimamente aceitáveis pela consciência, porque senão a consciência não lembra. Não porque você não sonhou, porque você não quer lembrar, não você. Os valores da consciência proíbem o acesso desses conteúdos. Então, o sonho faz o mecanismo que chama o trabalho onírico, que foi chamado por Freud de trabalho onírico, é todo vamos dizer assim, tem uma pequena fábrica entre a consciência, o inconsciente e a consciência, que é na soleira do pré-consciente, em que se manipulam esses conteúdos para que sejam contrabandeados para dentro do território da consciência. São contrabandeados. Contrabandeado significa, como é que se faz isso? Se pega um elemento e se usa, o inconsciente usa um elemento para falar de um outro elemento. Por exemplo, usa a figura da tia para falar da mãe ou da avó. Geralmente a tia, por exemplo. Então, é uma substituição. Uma outra coisa que o mecanismo que o trabalho onírico faz na visão de Freud, que continua válida, é a junção de mais de um elemento juntos. Então, a pessoa... aparece um elemento do sonho que quer dizer várias coisas, porque ele traz uma síntese de outros conteúdos que não podem ser ditos. É todo um trabalho de contrabando. É contrabando porque a consciência não aceita. Agora, quanto mais uma consciência for pequena, de conhecimento, de vivência de vida, de visão de mundo, quanto mais ela estiver constricta em valores rígidos, que sejam sociais, religiosos, enfim, limitantes, quanto menos ela tiver tido oportunidade de pensar, de se expressar, mais coisas vão ser deixadas de fora. Então, é uma alfândega extremamente rígida. Não porque ela funciona bem, mas porque só tem pequenas brechas para o conteúdo inconsciente passar. Isso é uma consciência com uma parede dura, uma parede espessa. E é o oposto do conceito de consciência porosa, que eu fiz um reel hoje mais cedo, em um post que está aqui no perfil. A consciência porosa, que é o que eu escrevi
no meu livro Psicologia Transpessoal da Vida Cotidiana, que é a consciência que está tão acostumada a fazer, a entrar em contato com o novo, com os conteúdos do inconsciente, que ela continua tendo uma separação, porque precisa ter, né? Mas é porosa, é fácil entrar e sair, é fácil a troca. Esse é um resultado de um processo analítico profundo, pós-junguiano, que dura os tempos suficientes para chegar nisso. Mas essa é a alternativa, senão uma consciência fechada, ela tem medo de qualquer entrada. É como, sei lá, viver numa comunidade com crenças religiosas muito rígidas, que nunca entrou em contato com o diferente, e assim que entrar uma pessoa nova, ou ela vai ser morta, ou alguém vai ter um surto, porque não vai aguentar entrar em contato com coisas tão diferentes. Então, nós vivemos num mundo com muita troca. Hoje tem muita troca. Com a internet, uma troca enorme. Não tem, entretanto, primeiro, não tem processo de discriminatório, de mente, discernimento. Não tem discernimento. E segundo, não tem um discernimento interno para processar os conteúdos emocionais e profundos e inconscientes que tem. Mas o objetivo é chegar nessa porosidade, em que a consciência ainda existe separada do inconsciente, mas ela não é impermeável. Não é impermeável. Então, para Freud, os sonhos traziam a memória de desejos reais, incompatíveis e não ditos, portanto, que não poderiam ser aceitos. Para Jung, o que Jung faz? Jung projeta o inconsciente num nível mais profundo, maior e mais alto também. Então, o inconsciente não é só um depósito do que você descartou. Você, no sentido da consciência, da tua consciência dentro da consciência coletiva, que não é nem tua, literalmente, não é a tua consciência. É um pedacinho da consciência coletiva que está lá com o teu nome. Você adotou sem pestanejar. Então, você não é dono realmente do que você pensa, tá? Então, essa consciência rejeita, então fica esse depósito com um monte de tralha e coisas que vão incomodando e que a gente precisa transformar. Belíssimo. Então, isso aqui é o inconsciente de Freud. Em Jung, o inconsciente já abarca os valores da humanidade, não só desse tempo histórico em que é proibido fazer isso ou aquilo, é feio isso ou aquilo, mas da humanidade como um todo, porque Jung consegue ver que o ser humano, cada um de nós, é um ser histórico, é histórico. A gente não nasceu ontem, na tua idade, no teu tempo e vive só aqui agora. Você é o resultado de uma história humana. Você pensa desse jeito porque aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, onde quer, porque você faz parte daquela cultura que se construiu ao longo de séculos e séculos e séculos. Não foi você concretamente, não importa, mas você está embebido dessa cultura. Então, quando a gente tem sonhos, eles trazem elementos não só da nossa cultura, que nós, como consciência individual, porque nesse tempo aqui não se fala sobre isso, porque não se fala por qualquer motivo, como também elementos de uma cultura humana muito maior, no sentido de elementos da cultura indiana, da cultura australiana, dos nativos e do passado mais remoto, com toda a mitologia. Então, Jung percebe o símbolo como inclusive elemento transformador que provoca transformações na consciência, como literalmente a alavanca e ao mesmo tempo o portal, é uma alavanca e um portal, que abre a consciência para um novo patamar, que não é linear, não é como a gente aprender sempre mais matemática e cada etapa superior implica o aprendizado da etapa inferior e etc, assim você vai crescendo. Não, aqui os saltos são qualitativos no plano da consciência. Então, depois de um certo número de uma certa quantidade de evoluções da consciência, de tomadas de consciência, de conhecimento, ocorre um salto. E esse salto é produzido ou é promovido ou é representado por um símbolo que aparece e surge espontaneamente na nossa vida pessoal, via sonho. Não é você que cria, não é você, a tua consciência que sabe disso, nada disso, é o inconsciente que cria e é totalmente espontâneo e você não entende esse símbolo. O símbolo não é para ser entendido, se for entendido não é símbolo,
ele é para ser percebido, para ser vivenciado. Então, em parte você entende alguma coisa, em parte você não entende, você vive. É assim que funciona o símbolo. E tem os símbolos do coletivo. Outro dia uma aluna minha, um dia ela teve um sonho e ela sonha de repente Zeus na sua carruagem, entendeu? No céu chegando. Zeus, ela tem algum contato com estuda a mitologia grega? Não. Ela tem algum contato com esses assuntos? Fez algum curso recentemente? Não. Ela é dedicada a essa religião, alguma parecida? Não. Não. Veio. Então, eles têm uma simbologia que não está morta, nem um pouco, e que reaparece. E aí precisa entender o que está dizendo para essa pessoa, porque o sonho vem para falar com você. Não vem assim, a título de nada. Vem para falar com a consciência. Alguma coisa tem que chegar na consciência. Agora, em Montefoschi, ela recupera parcialmente... mas ela não fala isso, sou eu que estou vendo isso. O que faz a Montefoschi é que os sonhos, quando ela trabalha os sonhos, são já diferentes. Os sonhos mudam. Os sonhos mudam porque eles são material vivo. É vivo do ser. Eles não são sempre iguais. Então, o que a Montefoschi faz é perceber que os sonhos são não só são retratos, muitas vezes, da realidade histórica que estamos vivendo. Estão falando, tipo noticiário, sabe o noticiário? Que fala do momento aqui que a gente está vivendo? Isso. Os sonhos trazem isso também. Ou seja, o inconsciente está dizendo o que ele está pensando sobre esse momento, a partir dos elementos do inconsciente que nos acumulam, que nos unem a todos. Ou seja, é o outro lado da moeda de um telejornal. É o outro lado da moeda. E mostra como isso está nos afetando como humanos, que somos humanos. Esse é o nosso ponto em comum. Agora, os sonhos também trazem para Jung indicações de futuro, perspectivas, porque o sonho, no inconsciente é uma sabedoria, longe de ser um depósito de tralhas, também tem isso, traz uma sabedoria, um apontamento para o inconsciente, e não só para o futuro, não só o inconsciente também traz a matéria-prima, o coração, por assim dizer, de onde vai brotar o sentido da tua vida. E não só da tua, mas da nossa. E aí Montefoschi acrescenta esse elemento, da nossa, porque a tua vida individual não tem um sentido diferenciado, né? Não tem um sentido separado do sentido global da humanidade. Montefoschi consegue ver o processo da humanidade, nosso, de todos nós. Então, o sentido da minha vida, ele está alinhado com o sentido da humanidade neste momento histórico, não 100 anos atrás, neste momento histórico. E assim, o teu sentido da vida está alinhado também. Isso você vai ver depois. A primeira coisa é que você vai descobrir isso como teu e assumir isso como teu. Porque o sentido da tua vida não é aquilo que você acha que tem que ser. O eu aqui tem uma função meramente operacional. O eu é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho. Ele não sabe porcaria de nada. Porque o que o eu sabe vem da consciência coletiva, que é café requentado velho, velho mofado, e de outras crenças que também são velhas. O material novo, original, refrescante, vem do inconsciente. Então, o teu sentido da vida pode não ter nada a ver com aquilo que você acha que tem que fazer. Mas ele vai te dar aquela satisfação, aquela gratificação, aquela paz e felicidade que você está almejando. Agora, se vai te dar os likes no Instagram, se vai te dar o dinheiro que você acha que tem que ter e blá, 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 ninguém se importa com isso. Assim, o mundo, o destino do universo não se importa com isso.
nem o teu inconsciente. Isso é do eu, porque o eu está influenciado pelos valores desse momento histórico, deste momento histórico. Então Montefoschi percebe que cada um, o si mesmo, que seria o coração, o DNA teu, que precisa se manifestar no mundo para você ficar bem, se sentir bem com você mesmo, esse DNA teu, pessoal, está ligado a todos os outros, óbvio, né? Óbvio. A todos os outros, porque estamos todos no mesmo barco, que a gente goste ou não. E não só a todos os outros na horizontal, neste momento histórico, mas também na vertical, ou seja, no processo evolutivo da humanidade. Então, o teu sentido de vida tem um sentido dentro do processo evolutivo da humanidade. Não está diferenciado, óbvio. Tipo assim, você hoje você está com 30 anos e você está descobrindo algumas coisas ou explorando algumas coisas e ela não tem absolutamente nenhum sentido com quem você foi quando você tinha 10 anos? Tem. Pode não ver, mas tem, óbvio. É a mesma pessoa. É a mesma humanidade. Essa perspectiva que hoje não é tão difícil ter, de que somos uma humanidade e que você é um elemento dentro de uma humanidade maior, é o que Montefoschi traz. Se você é um elemento dentro de uma humanidade maior, o teu devir é um devir histórico, não é um devir abstrato. É histórico, ou seja, ele faz sentido neste momento, nesse lugar social onde você está. Não tem o mesmo valor se você estivesse no Japão, na Índia, no Brasil, na Austrália. É nesse lugar, porque é esse de onde você vem. Então a tua transformação, ela engendra, ela promove, provoca, querendo ou não, a transformação de tudo aquilo que você representa. Você é um representante desse lugar social que você ocupa, dessa cultura que você carrega, do gênero que você tem, do momento histórico que você está vivendo, das questões culturais, sociais nas quais você está inserido. Você é um exemplar. Então, quando você muda isso, quando isso é transformado em você, a partir daquela semente interna, esse pedaço de mundo inteiro é transformado. E não é porque você quer, é porque é isso que acontece. Então, essa é a tua missão histórica. Mas está tudo amarradinho, no sentido de que não está separado daquilo que vai te dar a realização que você está buscando. Agora, o que eu descobri é que os sonhos trazem memórias daquele jeitinho freudiano, né? Daquele jeito mascarado. Mascarado, entre aspas, em parte é mascarado, em parte é porque a consciência não consegue processar informações que não fazem parte do mundo de agora. Então, por exemplo, se você está lembrando de uma carruagem, a pessoa pode sonhar um carro, né? Você sonha com um carro, não com uma carruagem, porque o carro é o que está mais próximo da tua vivência. E inclusive esse é o sonho de uma pessoa, mas é porque a pessoa é uma pessoa ainda muito racional. Essas informações que eu estou passando não são escritas na pedra, porque quanto mais a consciência da pessoa evolui, mais fácil, essa é a consciência porosa, mais fácil. Eu sonharia carruagem, não só eu, várias pessoas que eu conheço, né? Então você sonha aquilo que dá para você entender e que não vai perturbar muito o equilíbrio da consciência. Quanto menor for a consciência, mais assustadiça, mais apegada aos valores que mamãe e papai lhe passou, o padre, o pastor e sei lá mais o que, mais manipulados tem que ser o elemento dos sonhos e mais superficial também vai ser a mensagem. Então o que eu assisti, observei, é que os sonhos começaram a trazer memórias de outras vidas. Simplesmente assim. Tipo pedacinhos de quebra-cabeça. Não tem um quebra-cabeça aqui. Pedacinhos, são peças de um quebra-cabeça.
estão assim visivelmente expostos? Não sempre. Primeiro, eles podem estar mesclados com questões da vida pessoal, atual, da vida corriqueira, do cotidiano. É uma excelente disfarce. É um excelente disfarce. Podem chegar como do nada também. Podem chegar sem absolutamente desejar, ter nada a ver com a vida da pessoa nesse momento. Que eu faria? Eu mesma faria, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. O que eu faria? Eu iria tentar buscar a simbologia, né? Então, a simbologia daquela situação. O que eu notei, porém, é que não dá para cavar demais. Porque tem uma discrepância, eu observei uma discrepância muito grande entre aquele símbolo, a cena do sonho, o símbolo e o que está acontecendo na vida da pessoa. Porque como eu trabalho com sonhos há quanto? 40 anos? 40 anos? E fora a minha vida anterior. Então, assim, você começa a ter como todo mundo, né? Um sexto sentido. Então, eu sei quando o sonho tá trazendo, tá apontando para uma situação. E os sonhos são muitas vezes escandalosos, assim, eles amplificam. Até porque os sonhos, o inconsciente, muitas vezes quer te dar um tapa na cara, né? Porque assim, acorda. É isso que vai falar o sonho. Mas mesmo assim, eu comecei a observar uma discrepância muito grande entre o que o sonho queria dizer e a expressão do sonho. Era grande demais. Então eu teria que ficar forçando a barra para fazer o sonho caber nas caixinhas que eu tinha antes. E não dá para fazer isso, como diz Montefoschi, psicanalista, é um modo de estar no mundo radicalmente despreconceituoso, ousadamente despreconceituoso. Então não cabia não. Então eu tinha que trabalhar de forma diferenciada. Tem sonhos que vêm trazer outras coisas, não só. Também eu tinha notado já que os sonhos trazem um pedaço do mundinho que é daquele canto de vida da pessoa, assim, tipo, assim, a pessoa vem, sei lá, se a pessoa vem da Amazônia, por exemplo, ela vai trazer alguns elementos que para mim são estranhos, porque eu nunca vivi na Amazônia, não tenho a cultura a indígena daquela região, então ela vai trazer, porque para ela é familiar aquilo. Assim como uma pessoa que, sei lá, vive o dia inteiro em casa, uma dona de casa, vai trazer os sonhos iniciais, vão falar desse mundo dela. Mas aí eu descobri que os sonhos traziam essa mesma perspectiva a respeito da vida passada da pessoa. Ou seja, se a pessoa tivesse sido, sei lá, um marinheiro, vai trazer a perspectiva da pessoa como marinheiro, portanto, aquele mundo dela. Começou a ficar bem fascinante e complexo, porque eu nem sempre, quase nunca, assim, eu tenho que pesquisar bastante, é um trabalhão, para entender, porque tem que entender a psicologia daquela pessoa que a pessoa foi, ou seja, daquela vida passada, porque o sonho é como se a vida passada da pessoa fosse o filtro através do qual emerge uma mensagem. Como se o inconsciente daquela pessoa estivesse falando agora para você, ou seja, para a pessoa que você é hoje. O que é essa pessoa que você é hoje? Essa consciência, esse pedacinho da consciência coletiva. Se você só for isso, você não vai entender quase nada. Quase nada. Então, o que a gente faz? O que é uma análise real? Esse diferenciamento do indivíduo, João Silva. Quem João Silva é? Um pedaço da consciência dele, da consciência coletiva do mundo, no mundinho dele, ou é ele? Então a gente tem que criar esse ele, que é quando você começa a ser você e a ter realmente um discernimento e escolhas, baseadas no que, porém? Porque se você não pode se referir à consciência coletiva, porque ela é café requentadíssimo e mofado, você tem que buscar elementos novos na tua interioridade.
naquilo que é desconhecido ainda a você. Então, ao mesmo tempo que desenvolvemos isso, desenvolvemos também a capacidade de discernimento interno, para não viajar na maionese, para não ser deslumbrados, para não pegar a primeira coisa que vem como se fosse uma intuição, uma orientação da divindade, continuando sendo sujeitos responsáveis. E aí que você vai se construindo, se desenvolvendo. E aí nisso começa a aparecer outros elementos, porque para a gente resolver o presente, precisamos entender as nossas raízes. O presente, se ele está bichado, como dizem no Rio, se ele está prejudicado, se ele está limitando e limitante, alguma razão tem. A gente tem que buscar a razão, né? Como a gente vai no médico, a gente busca a razão do sintoma. E a razão tem que ser buscada onde ela está. Se é no ano passado, se é no ventre da tua mãe, no ventre da tua mãe. Se é 2000 anos atrás, 2000 anos atrás. E assim a gente vai até chegar à raiz do problema. Como que eu sei que eu cheguei à raiz? Bom, você vai perceber que alguma coisa está mudando. O áudio tá ruim. Aqui começou a chover agora. Não sei se talvez isso tenha influenciado. De qualquer forma, então eu vou terminar porque já o sonho começa a trazer pedaços de memórias de questões que precisam ser resolvidas, que ficaram, como exatamente um trauma, né? Quando a gente tem um trauma, a gente vai lembrando coisas. É isso. Se você teve um trauma de agressão de cachorro, sei lá, você vai ver um cachorro lá à distância, ou vai começar a sonhar com ele, ou vai ficar com pensamentos e vão pipocando assim, de forma caótica até. Sempre dependendo do teu nível de consciência. Quanto mais evoluído você estiver no plano da consciência, você já vai alinhavando, sem apertar o ponto, porque a gente nunca sabe, a gente vai sempre mantendo a mente aberta, alinhavando os pedaços. Repito, sem cair no deslumbre, sem ter pressa, porque com pressa a gente não evolui, não tem evolução, não tem. Então a gente não pode estar a serviço de outros valores senão a verdade. E a verdade a gente percebe, porque a verdade vos libertará, e ela de fato liberta. Então você vai sentir, você vai ter uma experiência geral do teu ser, não é um entendimento racional. Então os sonhos hoje, para mim, está claríssimo que trazem também memórias. Às vezes entrelaçadas com o presente, outras vezes memórias simples e puras, outras vezes o sonho trazem símbolos que a gente tem que ver, mas também tem isso. E quando aparecerem, eu vou falar para você. Por enquanto é isso, a gente se vê na quinta com um outro tema. Um abraço a todos.